Oiê! Sejam bem-vindos ao que talvez seja o primeiro episódio desse podcast, que até o momento não tem nome, mas que eu espero que tenha um nome muito em breve. Inclusive, conto até com a sugestão de vocês para dar um nome para esse nosso novo canto. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thaís Albuquerque, eu sou médica e psicóloga e eu trabalho nas redes sociais desde 2014, desde a era dos blogs, né? Eu comecei a escrever meu blog lá em 2014, que se chamava A Vida Medicina, onde eu compartilhava um pouquinho sobre a minha vida de vestibulanda perto dos 30 anos, onde eu estava fazendo a minha transição de carreira. E como o tempo vai passando e a forma da gente se comunicar também vai mudando, eu passei do blog para o Instagram, do Instagram eu passei para o YouTube, do YouTube eu tentei ir para o TikTok, e aí eu fiquei bastante tempo no Instagram, agora eu tô vindo para cá, para o podcast, porque eu sei que é uma das ferramentas para a gente se comunicar muito utilizada. Eu particularmente gosto muito de ouvir podcast também, escuto muito enquanto eu tô na academia, principalmente quando eu tô lá fazendo meu cardio, fazendo minha musculação, mas eu sei também que tem gente que ouve podcast quando tá lavando louça, tomando banho, enfim, então talvez seja uma forma da gente aproveitar esse tempo que você tem para escutar um pouquinho sobre o que, menina? O que a gente vai conversar aqui nesse podcast? Bom, a minha ideia, a princípio, é falar sobre um pouco de tudo. Falar sobre a vida, falar sobre medicina, falar sobre psicologia. Então, talvez o nome A Vida Medicina ainda caiba muito bem para esse podcast também, porque quando eu decidi escrever meu blog, ele tinha justamente esses motes, né? A ideia do meu blog era falar sobre vida, medicina e psicologia, né? Sou formada em psicologia, fiz toda a minha transição de carreira querendo fazer medicina. Hoje sou médica há 3 anos e eu gosto de compartilhar muito sobre a minha experiência de vida, sobre coisas que eu tenho aprendido ao longo da rotina, né? Uma das coisas que eu mais falo também hoje em dia lá no meu Instagram é sobre o quanto a gente idealiza a medicina, a carreira da medicina, o quanto a gente busca muito isso e quando a gente vai ali para execução, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente, né? Quem quer fazer medicina, quem gosta de medicina, costuma assistir muito seriado médico, né? Então, a gente assiste muito Grey's Anatomy. Na minha época, a gente assistia muito ER, que era o plantão médico, enfim. E a gente vai desenvolvendo uma visão muito idealizada da medicina e muito heróica, né, da medicina. Então, quando a gente assiste esses seriados, são sempre medidas muito elaboradas que acontecem. E aí, o médico é visto como aquela figura renomada, aquele quase um deus mesmo, né? Acontece todo o endeusamento da figura do médico. E quando você vai para a realidade, quando você vai para a prática, cara, a vida é tão diferente disso, é tudo tão mais difícil, sabe? E é tão diferente do que você idealizava que a chance de você se frustrar é muito grande. Por isso, inclusive, que eu falo bastante sobre isso, que é pra gente tentar entender e ter um pouquinho mais de pé na realidade para que essas frustrações não sejam tão grandes, para que o tombo não seja tão grande, sabe? Porque é aquela velha história. Cria unicórnios, mas não cria expectativa. É difícil, mas a gente tem que ir treinando isso um pouquinho e entender realmente qual que é a realidade, qual que é o dia a dia, como que o médico vive, quais são os desafios da profissão, qual que é a parte boa, qual que é a parte ruim. Tudo isso eu consigo abordar um pouquinho lá no meu Instagram também, nos textos que eu escrevo. Eu particularmente gosto muito de escrever, assim, eu acho que eu tenho muito mais facilidade para viver na era dos blogs do que na era, assim, do audiovisual, mas como a nossa forma de comunicação vai mudando com o passar do tempo, então a gente tem que ir meio que se adaptando para isso também. E aí, só fazendo um panorama geral também para você entender um pouquinho a minha realidade, né, da onde que eu vim e por que eu tenho esse trabalho de comunicar sobre vida, medicina e psicologia, né. Eu sempre quis fazer medicina desde que eu me entendo por gente, desde criança. Eu sempre fui muito reforçada para dizer que eu queria ser médica. Hoje eu entendo que, assim, eu tive uma influência muito forte da minha família, porque meu avô é médico, eu tenho um tio que é médico, e quando eu era criança, quando eu falava que eu queria fazer medicina, eu recebia um reforço positivo muito grande em relação a isso. Detalhe, que eu só fui entender o que é reforço positivo depois que eu fiz a faculdade inteira de psicologia, né? E hoje eu consigo entender dessa forma. Na época que eu era adolescente, que eu prestava vestibular, eu não entendia desse jeito.
Mas era isso, eu falava que eu queria fazer medicina e eu recebia um reforço positivo do tipo, nossa, que bonitinha, tá falando que quer fazer medicina, que legal, que bacana, que lindinha, vai seguir os passos do avô. E eu gostava desse reforço positivo. Era uma forma de eu continuar falando sobre, né, de eu continuar recebendo essa aprovação social todas as vezes que eu falava que eu queria fazer medicina. E aí foi assim durante toda a minha adolescência, só que como boa parcela da população, eu vim de escola pública, então eu tive uma defasagem de conhecimento muito grande e uma dificuldade para entrar no vestibular de medicina enorme, absurda, né? Para vocês terem uma noção, no meu último ano, no terceiro colegial, numa escola pública, uma escola técnica estadual, eu não tive a disciplina de história, não tinha professor de história, né? Então, todas as aulas de história eram aulas vagas. Pra você ter noção que absurdo, né? E aí eu fui com essa carga pro vestibular. Ou seja, a chance de eu passar era praticamente nula. Tanto que eu lembro na época que eu prestei, a FUVEST tinham 100 questões. E eu lembro perfeitamente que eu acertei 43 questões, sabe? Foi um número que me marcou bastante, inclusive. E aí eu comecei naquela escalada do vestibular, né? Então fui fazer um cursinho, aí minha família não tinha dinheiro para pagar cursinho de manhã era muito caro, cursinho focado em medicina era muito caro, só podia fazer cursinho à noite, que era mais barato. E aí eu vivia já naquela comparação de tipo, vou fazer cursinho à noite, e aí eu não sei se eu vou conseguir passar, porque a galera que passa geralmente faz cursinho de manhã, porque estuda mais, porque as aulas são melhores, as aulas são mais completas. E aí foi o primeiro ano de cursinho, prestei, não passei, segundo ano de cursinho, prestei, não passei. Naquela época também não tinha a facilidade que tem hoje em dia, então, por exemplo, não tinha como você prestar o SISU, né, prestar uma prova que te desse acesso a várias faculdades. Então, eu ficava muito restrita aos grandes vestibulares do estado de São Paulo. Então, eu prestava Unifesp, Unesp, USP e Unicamp. E Unicamp teve um ano só, acho que 2 anos que eu prestei Unicamp, porque eu também não tinha dinheiro para fazer muitas provas. Então, a minha família vem de uma família de origem mais humilde, onde tudo era muito bem escolhido, sabe? Não tinha acesso a tudo, então eu tinha que escolher. Você quer prestar medicina? Tá, qual prova você quer prestar? Essa prova? Mas aí você escolhe, você presta essa ou você presta essa. Então, era basicamente assim para eu poder ter a oportunidade, né? Pelo menos de ter a chance de tentar. E aí eu fiz esses 2 anos de cursinho noturno, não passei. No terceiro ano, eu consegui uma bolsa um pouco melhor para estudar de manhã, só que aí eu me mudei. Eu saí de São Paulo, fui morar em Ribeirão Preto, e aí eu fiz o meu terceiro e quarto ano de cursinho, num cursinho focado para medicina lá em Ribeirão Preto. Eu fui morar com os meus avós, enfim, aí entra, né, questões muito pessoais e familiares, assim. E aí foram mais 2 anos de cursinho, mais 2 anos de frustração, onde eu observava uma melhora no meu rendimento, no meu desempenho. Então, eu saí dos 47 e no meu quarto ano de cursinho, eu acho que, se não me engano, eu fiz 72 pontos na FUVEST. Então, como tudo na vida que exige treino e preparo, né, eu fui melhorando, mas não o suficiente para realmente conseguir conquistar a minha vaga. Na época, eu sofria muita pressão social, assim, também, principalmente da minha família. Minha família não entendia muito, assim, que o vestibular era essa escalada. Viviam me comparando com o meu tio, que foi uma pessoa que teve um excelente desempenho no vestibular na época que ele era adolescente, há muito tempo atrás. E exigia muito essa cobrança, né? Tipo assim, olha, você não passou ainda, quando é que você vai passar? Olha, o tempo tá passando, você tá ficando mais velha. Você não tá aproveitando as oportunidades, você tá deixando passar, você vai sair, mas você tinha que estar estudando. E isso tudo começou a me fazer muito, muito mal, assim, tipo, a ponto de eu me sentir muito culpada, eu sentia muito peso, assim, eu sentia que tinha um elefante gigantesco nas minhas costas, mas era um elefante descomunal, tipo, não era um elefante grande. Eu sentia muito, muito peso, muita culpa, eu me sentia uma pessoa muito errada e durante muito tempo eu carreguei isso, sabe? Essa sensação de ser uma pessoa errada. E eu acho que por isso que hoje eu faço todo esse trabalho que eu faço de conversar com o vestibulando, de acolher, porque eu sei quão difícil é,
sabe? Eu sei como que foi difícil para chegar aqui onde eu cheguei e eu sinto muita vontade, tipo, de pegar vocês no colo e falar assim, tipo, olha, isso vai passar, essa fase vai passar, eu vou estar aqui para te ajudar, sabe? Eu vou estar aqui para te ajudar a olhar pro horizonte e ter esperança, que era uma coisa que eu não tinha. E eu falo isso, assim, de peito aberto pra vocês. Eu não tinha esperança na época que eu tava no vestibular, porque eu sentia tanto essa pressão. Eu não sentia que eu tinha um porto seguro, um lugar de acolhimento, um lugar onde eu pudesse me resignar, sabe? Tanto que no meu quarto ano de cursinho eu já não tava aguentando mais, aí eu falei, quer saber, eu vou prestar outra coisa, porque talvez não seja pra mim, talvez medicina não seja o curso certo pra mim, não tô aguentando a pressão, então vou ter que fazer outra coisa. E aí eu comecei a viver o dilema de procurar um outro curso que eu achasse que eu ia me dar bem, ou que eu achasse que eu iria gostar. Então eu sabia que eu queria estar na área da saúde, mas eu sabia que eu não queria fazer enfermagem, até porque eu não conhecia direito a enfermagem. Eu tinha uma visão muito deturpada de que os enfermeiros eram subordinados aos médicos e que eu não queria isso pra mim. Pensei em fazer biologia, eu pensei em fazer físio, pensei em fazer fono, e aí eu acabei optando por psicologia. Né, era uma área que eu me interessava, assim, gostava bastante de ler, sempre gostei muito de ler. Falei, bom, vou fazer psicologia. E aí eu prestei vestibular na Unifesp naquele ano, na Unesp, na Unicamp e na FUVEST, né? E aí eu só coloquei psicologia na FUVEST, nas outras 3 eu coloquei medicina. Eu lembro que na Unesp, a Unesp foi a que eu fiquei mais perto da medicina, assim, eu acho que minha classificação geral foi tipo 600 e pouco, mas pra quem no primeiro ano tinha ficado em 4.000, tava bem distante, né, logo no começo. Então, ficar em 600, pra mim, foi uma grande vitória. Obviamente que não foi reconhecida por quase ninguém, nem por mim mesma, porque eu olhava e falava, putz, 600, que merda, não deu, né? Enfim. E aí, eu prestei psicologia na FUVEST, e aí eu passei. E eu não fiquei feliz, simplesmente não consegui ficar nem um pouco feliz, sabe? Eu sofri muito porque eu falava, putz, passei, agora eu vou ter que ir, mesmo sabendo que não é o que eu quero pra mim. Eu lembro que eu recebi muito poucos parabéns, assim, da minha família, porque eu lembro de ouvir, assim, realmente que não era o que eu queria, que eu ia me frustrar, enfim. E aí, depois, quando saiu a classificação do vestibular, eu não só passei em psicologia na USP, como eu passei em primeiro lugar em psicologia. E é muito doido pensar que eu estudei tanto durante esses 4 anos de cursinho que eu não consegui passar em medicina, mas eu passei em primeiro lugar em psicologia e ainda assim isso não era suficiente para passar em medicina e isso não era suficiente para eu ficar feliz, para eu me sentir feliz, sabe? Continuava me sentindo culpada, continuava me sentindo uma pessoa errada. E hoje eu paro para pensar, hoje eu tô com 37 anos, na época eu tinha 22. E isso me deixou marcas tão profundas, assim, que eu carrego até hoje, que eu acho que eu trato na terapia até hoje, sabe? Essa questão de nunca me sentir suficiente, boa o suficiente, ou de sempre achar que eu tô fazendo alguma coisa errada, enfim. Eu acho que são traumas que a gente vai colecionando ao longo da vida e que em algum momento a gente precisa parar pra olhar e cuidar, sabe? Tipo, e tentar meio que curar essas feridas mesmo, sabe? Que são marcas que vão constituindo o nosso caráter e hoje eu entendo, eu sou quem eu sou hoje por conta de tudo que eu passei, mas putz, foi muito sofrimento, sabe, assim, eu olho pra trás e falo, eu não acho que eu merecia tudo aquilo, eu não merecia me sentir tão culpada e tão errada quanto eu me sentia naquela época, sabe? E é por isso que hoje eu tento fazer muito esse trabalho de tipo, valoriza suas pequenas vitórias, valoriza onde você tá, olha onde você chegou, sabe? São pequenas vitórias mesmo, para você conseguir passar no vestibular de medicina, são pequenas vitórias, então você tem que ir dando degrauzinho por degrauzinho. Você vai passando cada fase da sua vida e vai fazendo essa conquista. E eu falo muito, não se compare com ninguém. Se for para se compara com você há um ano atrás. Porque eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa, que você não sabe as mesmas coisas, que você sabe muito mais agora.
e que você conseguiu conquistar aí uma gama de conhecimento muito grande. E é isso que vai fazer você chegar aonde você quer chegar, né? E, enfim, daí eu passei em psicologia, passei em primeiro lugar, fui fazer o curso. No começo foi difícil também, assim, porque eu achava que eu não ia superar a questão da medicina, como de fato, spoiler, de fato não superei. E eu fiquei muito nessa negação também, de tipo, passei dessa fase, medicina não era mesmo pra mim, ainda bem que eu não entrei. Iludida, totalmente iludida. E aí foram 5 anos de curso integral, onde eu vivi muita coisa, fiz muitos amigos, vivi a vida universitária, consegui deixar um pouco de lado a questão da medicina. Achava que eu tinha encontrado mesmo um outro caminho que ia me dar um norte, que ia me satisfazer também. Mas foi quando eu fui pro mercado de trabalho, que eu fui trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar com RH, que eu realmente não era feliz, e aí eu comecei a ficar muito frustrada, comecei a ficar muito mal mesmo, assim, de ter que trabalhar. Eu trabalhava com recrutamento e seleção, não era uma coisa que eu gostava, não me dava prazer, eu não era feliz, e aí eu comecei a pensar que eu tinha feito toda a minha vida, né, pensando em ser médica, em trabalhar com pessoas, e eu tava ali trabalhando com Excel e fazendo entrevista, enfim, não me sentia feliz, basicamente, né, me sentia muito frustrada. E aí eu precisei realmente parar e pensar o que eu queria da minha vida. A essa altura do campeonato eu estava com 26 anos, e o gatilho para eu voltar a estudar, voltar pro cursinho, foi a minha prima, que também estava prestando medicina. Ela estava no 4º ano dela de cursinho e ela tinha passado para a 2ª fase da FUVEST. E aí eu fiquei pensando muito que se eu talvez tivesse insistido mais um ano, talvez eu tivesse conseguido fazer o que eu sempre quis. E comecei a me sentir fraca por ter desistido, sabe? Então, mais uma vez, tipo, veio um monte de cobrança, assim, deu um monte de cobrança, um monte de culpa. Bom, basicamente, acho que a história das nossas vidas é a gente lidar com a culpa, né? A gente lidar com aquilo que a gente acha que deveria ser ou deveria fazer versus aquilo que a gente realmente é, né? E o que a gente realmente tem. Então, eu sofri muito, assim. E naquela ocasião eu já morava com o Eduardo, que hoje é meu marido. Ele era meu namorado na época, a gente morava juntos, já fazia pouco tempo, fazia alguns meses que a gente tava morando juntos. E teve um dia que eu tava voltando do trabalho, que eu fiquei sabendo que a minha prima tinha passado pra 2ª fase, e eu cheguei em casa, eu desabei, assim, eu chorei muito, 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 e falei pra ele, meu, eu tô muito frustrada, eu tô muito triste, devia ter tentado mais, devia ter feito medicina, eu tenho a sensação de que eu só vou ser feliz se eu for médica, se eu continuar trabalhando com RH, eu não vou ser feliz, eu vou continuar frustrada, vou continuar mal. E aí eu lembro dele olhar pra mim e falar assim, meu, então tenta de novo. E eu assim, não, já passei dessa fase, tô velha, com 26 anos. Não, tô velha. E ele, meu, vamos juntos, sabe? Se é isso que você quer fazer, não importa, demora o tempo que você precisar, mas vai atrás, vamos tentar fazer dar certo. E aí, gente, pasmem, o plot twist dessa história toda foi que ele me deu todo o acolhimento que eu nunca tinha tido até então, sabe? O acolhimento, o conforto e um local seguro onde eu pudesse me refugiar quando eu estivesse me sentindo mais vulnerável. Acho que muito da minha aprovação, quando ela veio depois de todo esse processo, veio porque eu tive um lugar onde eu consegui me refugiar, onde eu conseguia ser vulnerável e as minhas vulnerabilidades eram ouvidas e entendidas, sabe? Eu falo muito, hoje em dia eu trabalho muito com vestibulando, mas eu também tenho muitos pais que me acompanham, que me escrevem, e para eles eu falo exatamente isso, seja o porto seguro para os seus filhos, sabe? Seja o refúgio que eles precisam, porque eles vão precisar nesse processo, a gente realmente precisa. Então, muito mais do que um local de cobrança, né, onde você exige resultado, entrega, você precisa ser o refúgio, sabe? Tanto que eu precisei de 1 ano de cursinho, né, pós psicologia, para conseguir passar em medicina. E aí eu passei em 2 faculdades públicas. Eu passei na Federal Fluminense,
passei na FAMERP e passei na Santa Casa, aqui em São Paulo também. E aí foi um ano, assim, tipo, de dedicação exclusiva, onde eu estudei bastante e eu realmente senti que eu estava no caminho certo. E, lógico, tinha minhas incertezas, minhas dúvidas, porque não é fácil você largar um diploma, largar emprego, voltar a depender das pessoas, voltar a depender do meu namorado, depender da família, por conta de um, entre aspas, sonho, né? Porque eu pensava assim, caramba, eu tô movendo tudo isso por causa de um, aspas, sonho. Mas, cara, era a minha vida, tipo, era o que naquele momento fazia sentido pra minha vida, sabe? Isso significava muito. Como significa muito até hoje, assim. Então, eu acho que muitas coisas aconteceram. Não foi fácil, mas foi o caminho que eu precisei percorrer. Inclusive para estar aqui hoje conversando com vocês e falando um pouquinho sobre como que foi todo esse percurso, sabe? Uma das coisas que mais me incentiva, assim, a continuar é justamente poder ser essa referência, assim, de esperança no futuro, de mostrar que pode dar certo, sabe? Que existem estratégias para fazer dar certo. Inclusive, eu divulguei um e-book recentemente, onde eu consegui juntar todas essas minhas experiências, né, e dicas na prática, assim, para que os vestibulandos possam adquirir e colocar isso na prática. Momento jabá, tá, gente? Porque o e-book tá recém-lançado. Eu demorei bastante para escrever porque eu queria que ele fosse um negócio diferente. Tipo, eu não queria que fosse mais do mesmo, não queria que fosse um negócio só para vender por vender, que para mim não faz sentido. Eu realmente queria que fosse alguma coisa que ajudasse as pessoas a serem quem elas querem ser e conquistar os sonhos dela. Então, eu divulguei o e-book e eu vou deixar no link. Nem sei se aqui no Spotify tem link, se dá pra deixar, mas vou deixar aqui em algum lugar. Se não for aqui, pode ser lá no meu Instagram. Aí você aproveita e me segue por lá também, tá bom? Bom, ufa, achei que eu não tinha nada pra falar, mas até que eu falei bastante. Acho que pra esse primeiro episódio tá muito que bem. Eu vou contando pra vocês nos próximos episódios um pouquinho mais. E se vocês quiserem deixar a sugestão de temas pra gente discutir e abordar aqui também, vou ficar muito feliz. Vai ser muito bom poder contar com a interação de vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Comenta aqui para me ajudar também, para eu saber que você ouviu, para eu saber que você escutou até o final. Deixa seu comentário aqui embaixo e compartilha esse podcast com algum pai de vestibulando, algum vestibulando ou alguém que você goste muito que precisa ouvir um pouquinho sobre tudo isso que a gente conversou aqui, tá bom? A gente se vê no próximo episódio, então. Um beijo, tchau, até mais!